Boa tarde a todos, gente, seja bem-vindo. Mais uma aula da Escola Costa Rio com o pessoal dos segundos anos. Quem não me conhece ainda, que eu estou vendo umas fotozinhas novatas aí, né? Acho que é o primeiro encontro comigo. Então, meu nome é professor Adailton, sou professor de língua portuguesa, certo? Gente, nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, ao nosso conteúdo. Como eu O falei professor, tá muito baixo a gravação do senhor. Tá ouvindo? Deixa eu ver. E agora, tá ouvindo? Pra mim tá Tá. normal. Eu acho que é o celular seu, não, não aí, colega. Veja bem, porque aqui eu acho que tá topado. E aí, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, só que eu tô ouvindo muito baixo. E o meu celular também, o volume tá alto. Ó, tá vendo? Tá normal. Eu acho que é problema do celular, do seu celular, do seu aparelho, deve ser, que aqui tá normal. Tá bom, eu vou reiniciar ele e vou voltar aqui. Pronto, beleza. Viu, gente? Então, como eu estava falando, vamos dar início ao nosso segundo bimestre, não é isso? E sempre, como eu falo, quem não é obrigado a assistir, porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade de assistir aula online. Às vezes é o telefone que não presta, às vezes é a internet que não vai, às vezes é N motivos. A gente sabe. Mas isso não quer dizer que você também não vai assistir a aula gravada lá, já para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na aula, de tudo que a gente conversa, de tudo que a gente debate. E é interessante que vocês participem, é interessante que vocês questionem, é interessante assistir às aulas. Por quê? Porque dúvidas eu sei que ainda fica, mas fica mínima, vão ficar as mínimas. Por isso que eu sempre exijo, gente, não assistiu, assista a aula. O link da aula sempre eu coloco no YouTube. Por quê? Quem assistir no YouTube, comente, lembre de comentar o nome, porque eu acompanho aqueles que não assistiram aqui, mas estão assistindo lá. Então, é um meio de avaliar vocês também. A participação. Foi uma dificuldade imensa minha, dificuldade imensa nesse primeiro bimestre, dar nota a algumas pessoas. Porque ou enviava uma atividade ou não enviava nenhuma, e eu procurava se tinha alguma coisa, se assistiu algum vídeo, se não, e praticamente não encontrava nada. Já esse bimestre agora, vamos fazer diferente. Viu? Esse bimestre vamos fazer diferente. Relação de atividade, vocês não vão enviar mais atividade por foto, a não ser uma produção textual que eu peça a vocês, como eu vou pedir hoje. Nossa atividade de hoje vai ter atividade do material físico, beleza, vou explicar a vocês, e vai ter atividade da produção textual que eu vou pedir a vocês também, certo? Que é uma produçãozinha textual que eu quero que vocês façam, básica e prática, para vocês treinarem, já que estão, bem dizer, na porta do Enem aí, né? E a gente tem que ir treinando. Não é como eu queria, porque o que eu pretendia era fazer o quê? Pelo menos uma produção textual toda semana. Mas eu sei que isso é meio complicado, principalmente online, sempre é complicado. Mas a gente vai fazer pelo menos uma produçãozinha textual, uma ou duas por bimestre, só para eu acompanhar o desenvolvimento de vocês na produção e tentando melhorar a cada dia. Faça uns comentários, ajeita aqui, ajeita ali, para a gente ir melhorando, certo? Até que a gente possa voltar presencial, aí sim a gente vai trabalhar diferente, vamos trabalhar em sala de aula, vamos trabalhar vocês produzindo lá na hora comigo, eu orientando e vocês fazendo, que isso é importante. Agora também vocês só melhoram se vocês também participarem, se vocês quiserem, porque também não adianta o professor orientar e nada de vocês se vocês não querem. Aí não tem como melhorar, certo? Aí, como eu estava falando, gente, já esse segundo bimestre, a entrega de atividade vai ser o quê? Vai ter o material físico que eu vou postar lá. O tema que nós vamos trabalhar agora, essa quinzena, que tem a data, que vocês vão ver também, é sobre pronomes. Nós vamos conversar, vamos debater, vamos assistir aulas. Beleza, vamos fazer tudo isso. Aí vai ter atividade. Atividade, você vai abrir o material físico, tá lá o tema, né? O tema que a gente está trabalhando do assunto. Vocês vão ler, vão entender aquele enunciado e vai ter
A atividade baixa. A atividade é o que é? A atividade, se não me engano, é do primeiro ao oitavo. Tem atividade, questão 1, letra A, letra B, letra C. Vocês vão fazer no caderno, vão ler, vão entender, vão responder o que se pede na atividade do caderno. Na hora, depois que terminar, na hora de enviar, vocês vão abrir o formulário, que é o formulário de resposta. É esse formulário que vocês vão preencher e enviar para mim. Por isso que é importante vocês responderem logo no caderno, fazer tudo bonitinho no caderno. Quando for na hora de enviar, você abre o formulário e vai estar lá. Primeiro, letra A, letra B, letra C. Segundo, letra A. Segundo, letra C. Segunda, letra C. E tudo é ali a resposta daquele material físico. Certo, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Tudo vai ser agora enviado via formulário, para não ter aquela dificuldade, aquele aluno mandou, o aluno esqueceu, e assim você já faz logo no caderno, depois chega no formulário, coloca a resposta, enviou, pronto, eu recebo, está aqui registrado, certo? Então, eu vou apresentar a vocês agora qual é o material físico que a gente vai trabalhar essa nossa quinzena agora, certo? Deixa eu só transmitir para vocês, para a gente conversar um pouquinho e, se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês tirarem. O bom que dessa aula que fica tudo gravado. Dúvida, a gente volta à aula e tira a dúvida, revê o que foi que o professor falou e assim vai tirando todas as dúvidas. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou transmitir para vocês, viu? Para a gente ver o que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Vamos lá, deixa eu ver. Pessoal, estão vendo aí, né? Olha só. Deixa eu abrir aqui. Pronto, gente, olha aqui. Pronto, aqui tem, ó, 28 de maio a 15 de junho. É nossa quinzena que a gente vai trabalhar. Essa é a nossa primeira atividade. Então, quer dizer, o prazo até 15 de junho. Nós vamos ter outras atividades também, mas essa é a primeira atividade, já valendo para o segundo bimestre. Então, nós vamos trabalhar pronomes. Aí aqui eu coloquei alguma introduçãozinha, eu vou explicar mais adiante, só para você entender a atividade. Aí o que acontece? Aqui é a atividade, veja bem, ó. Aqui você vai ler, aqui tem as questões. Em quais contextos é empregada a expressão minha nossa? Aí você vai ler, vai entender. No seu caderno, você vai colocar a resposta. Primeiro, letra A, resposta tal. Primeiro, letra B, resposta tal. Primeiro, letra C. E vai responder todas as questões. Veja bem, está tudo explicado aqui. Você quiser imprimir, você imprime. Se não, você faz pelo celular, vai fazendo um por um no caderno, certo? Olha só, tem um texto que vocês... É obrigatório fazer a leitura para poder responder. Aí tem terceiro, quarto, quinta, sexta, sétima, oitava questão. Tem a oitava questão. Veja bem, tá? Ó, A, B, C, a oitava tem um textozinho e a questão. Aí o que acontece depois de vocês fizerem? Deixa eu apresentar agora o formulário de resposta, que é como vocês irão enviar a resposta da atividade, certo, gente? Então, vocês irão enviar a resposta da atividade agora, não é por foto, não é por nada, é via formulário. Então, tem o material que eu mando para vocês, e aqui tem o formulário de resposta. É esse formulário que você vai responder, ó. Formulário de resposta da atividade do material físico. Esse que eu vou postar no grupo, certo? A data de hoje, aí a turma que você é, o seu nome completo. Aí, primeiro, letra A, você já tem ela no seu caderno, você responde. Primeiro, letra B, você já tem ela no seu caderno e só vai preenchendo. Tá vendo aqui, ó, primeiro letra D, ó, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. Tá vendo, gente? Tá tudo bem detalhado aqui, só para botar a resposta no formulário. Até a oitava, letra C. Pronto, depois que você responder, que já está respondido no caderno, você preenche o formulário de resposta e aqui você clica em enviar.
Certo, gente? Alguma dificuldade, alguma dúvida até aí, pessoal? Quero ouvir Não. você. Nenhuma dúvida, né? A atividade está lá, abre o material físico, responde no caderno, lê, entende, responde no caderno, e na hora de enviar para mim, abre o formulário de resposta. Já está com a resposta no caderno, só primeiro ato, a resposta tal, e assim sucessivamente. Depois que termina, só enviou, acabou, já está registrado. Aí eu Ô, professor, recebo e mas daqui vou analisar. essa atividade é para hoje? Não. A data você vai ter até dia. Eu não lembro. Vocês lembram a data, gente, que eu botei? É 20 e pouco de junho, né? Deixa eu ver aqui, se eu lembro aqui. Peraí. A data 15 de junho. Você tem até 15 de junho para enviar, certo? Mas Essa essa atividade já atividade. está no grupo? Não, eu vou colocar agora. Que antes eu vou ter Ah, aula, vou explicar, entendeu? tá, Pronto. entendi. Então a gente vai trabalhar pronomes, certo, gente? Até aqui todo mundo entendeu, né? Entendeu, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu também, se não der tempo, eu passar a produção textual, que eu quero falar logo da produção textual, explicar e botar um material para vocês produzirem uma redação. Porque aluno do segundo ano tem que treinar, tem que treinar. Claro que a gente não treina como deveria, mas se não der hoje, sexta-feira, a nossa aula sobre produção textual, certo? Então vamos lá. Não se preocupe que a gente tem tempo para lá. Então, antes que eu comece, antes que eu apresente um vídeo a vocês sobre o pronome que eu gosto de falar e gosto de apresentar um vídeo porque tem outros professores que têm outra didática que pode passar a compreensão melhor. Eu quero fazer uma chamadinha, saber aqui quem está aqui. Tâmara está aqui. Tâmara. Presente. Maria Gardênia. Maria Gardênia, levantou a mãozinha. Maiara. Eu. Isabel. Aqui. Fernando. Presente. Isso. Maria Beatriz. Presente. Diego. Presente. Roberta. Ô, gente, aí eu gosto nas minhas aulas fazer um registro, porque quando chega no final do bimestre, eu vou olhar aqueles que fizeram o registro comigo, conforme foi orientado, aí eu gosto de ajudar com uma pontuaçãozinha na média final do bimestre, certo? Aí eu guardo esse registro para mim. Então, qual o registro que eu sempre faço nas minhas aulas? Vocês abrem a câmera, eu faço um registro aqui e fica registrado. No final do bimestre eu vejo quem está abrindo a câmera, participando, aí eu dou uma pontuaçãozinha na média no final do bimestre. Então vamos lá. Vou contar 5 segundos. Professor, hoje o senhor vai me perdoar, porque eu apareço sempre, mas hoje eu estou almoçando, estou com alergia, estou com a cara Meu Deus. horrível, eu não vou aparecer hoje. Então, tudo bem, não é obrigado. Vamos lá. Vou contar 5 segundos, certo? Quem abrir, eu faço o registro Ô, e tá professor, bom. mas não é sempre no final da aula. Não, mas como? Às vezes acontece problema de internet, às vezes cai, termina dados móveis, e a gente começa com uma quantidade, termina com outra, eu agora vou fazer no início, certo? Porque a gente já resiste logo. Certo, gente? Ó, a Giovana chegou agora, deixa ela se preparar aí. Pronto, vou contar 5 segundos, vocês abrem a câmera, dão um sorrisinho para a câmera que eu faço o registro de vocês, para no final do segundo bimestre eu colocar uma nota, uma média a mais a vocês. Veja bem, outra coisa, gente, aí serve também de registro para todo mundo aqui. Vocês e quem assistir essa aula depois. Quem tiver sem nota ou quem tiver com nota perdida, eu sempre procuro fazer de tudo para ajudar o nosso aluno, porque eu sei que nesse sistema remoto existe N dificuldades de todos os tipos. Aí a gente fica até preocupado. Às vezes o aluno não assiste porque aconteceu algum problema. Aí o que é que acontece? Você que ficou com nota baixa, você que ficou sem nota, então não se preocupe. Por que não se preocupe? Tente participar de tudo agora no segundo bimestre,
tente participar no maior número possível de atividade que a gente interagir, assistir o vídeo, comentar lá no YouTube, porque eu estou visualizando e estou vendo quem está assistindo, porque quando fechar a nota do bimestre, eu avalio tudo isso, essa participação, esse momento que eu peço para abrir a câmera, para fazer o registro, faço aquela avaliação geral. Então, quer dizer o quê? Aquele aluno que está com nota baixa, ou sem nota, agora no segundo bimestre, se ele faz tudo, se ele participa de tudo, e vamos dizer que ele ficou com uma média 8, 9, beleza, eu pego essa nota dele e coloco no primeiro também. Então, quer dizer, ele vai ficar com 9 no segundo e 9 no primeiro. Então, só vai depender de você, aluno, aquele aluno, a melhorar sua nota. Aí tem aluno que me pergunta, professor, a recuperação. A recuperação eu sempre faço assim, com a participação, com as orientações que o professor pede na aula e os alunos vão fazendo. Então, minha recuperação é sempre assim. E nossas atividades. Não é, eita, hoje é só aula de recuperação. Eu posso até fazer, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de analisar tudo que o aluno fez. Se tem alguma falha, a gente vai corrigindo e dar uma média para ele. Então, aquele aluno que não tem nota ou está com nota baixa, tente participar agora do segundo bimestre em tudo, participar das atividades, participar dos comentários do vídeo que eu posto, participar quando o professor pede para abrir a câmera para a gente fazer o registro, que no final do bimestre que eu ver a sua pontuação, eu duplico essa nota. Além de deixar no primeiro bimestre, ou no segundo bimestre, boto a mesma nota no primeiro bimestre. Isso para qualquer um, viu? Vamos dizer que o aluno aqui ficou com 7, mas no segundo bimestre ele ficou com 9. Eu duplico, sem problema algum. Agora, para ajudar o aluno tem que querer ser ajudado, né? Porque muitos alunos eu queria ajudar, mas o aluno não faz nem por onde, nunca nem me procurou para a gente conversar, para explicar a situação. Aí fica difícil. Certo, gente? Então, começando, vamos lá. Então, vou marcar 5 segundos para vocês abrirem a câmera, dar um sorrisinho para a câmera e eu fazer esse registro. Já começa a contar para o registro do segundo bimestre. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora sorrindo. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Todo mundo sorrindo, olhando para a câmera. Lindos! Agora sim. Pronto. Esse registro já vai ficar registrado aqui, porque no final do bimestre, eu vou procurar todos os registros, que eu não apago nada. No final do bimestre, procuro todos os registros e dou uma média para vocês. Certo, gente? Então, não se preocupe quem tirou nota baixa. Pronto, Giovana está dizendo 6,5. Não se preocupe, Giovana. Nós vamos analisar agora o segundo bimestre. O que nós vamos fazer, a sua participação. Então, não se preocupe com isso. É como desde o início eu falei, gente, eu não gosto de me preocupar com nota com aluno. Se eu vejo a participação, a vontade do aluno, o querer do aluno, para mim esse aluno merece 10. Independente se ele acerta a questão, tudo, eu quero ver a participação do aluno. Agora, se o aluno não participa, se o aluno não quer ser ajudado, como é que eu vou ajudar? Aí fica difícil, né? Vamos lá. Pessoal, então veja bem, nós vamos começar a falar sobre pronome. Então, pronome é uma classe de palavras na morfologia que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. O que é? Ela está na grade curricular de vocês do segundo ano do ensino médio para a gente estudar as particularidades, porque isso é a base da língua portuguesa e vocês têm que ter esse conhecimento para poder avançar em alguns determinados assuntos. Por isso que vocês têm que dominar. E nós, esse ano do segundo ano, a gente revisa toda a morfologia, todas as classes de palavras, certo? Então, é como eu estou falando. Agora nós vamos revisar os pronomes. Então, a morfologia, ela nos diz o quê? Que o pronome é aquela palavrinha que substitui o nome no texto. Então, isso quer dizer o quê? Quando a gente domina o pronome, e usa bem, sabe empregar ele corretamente, o nosso texto fica mais coerente, o nosso texto fica coeso. Por quê? Porque eu não preciso estar repetindo a palavra. Olha um exemplo aqui de uso correto do pronome, que deixa o texto mais
elegante, vamos dizer, mais preciso, sem precisar você repetir termo. Vamos lá. Eu fui na escola hoje e chegando, a escola estava fechada. Não tinha ninguém na escola. Olha quantas palavras escola eu repeti. Então, isso quer dizer o quê? Eu estou com déficit de conhecimento de usar. Se eu tivesse um conhecimento prévio, eu saberia usar o pronome corretamente sem precisar repetir a palavra. Fui na escola hoje, chegando lá, ela se encontrava fechada. Olha, então quer dizer, eu já comecei a usar um pronome para substituir o termo escola. Então, o pronome, ele tem essa funcionalidade no texto para que não fique um texto, eu sempre digo, um texto pobre. E vocês, que eu vou cobrar, que tem uma produção textual de início que eu gosto de pedir a vocês, já está prontinha. Então, é bom de conhecimento para vocês saberem usar esse jogo de palavras, esse jogo de, vamos dizer, de ideias. Porque não adianta, aí você pode dizer, professor, toda vez que eu vou produzir um texto, me falta ideia. Por que falta ideia? Porque você não exercita, você não pratica. E como é praticar? É fazer a leitura, é assistir bons filmes, é assistir bons programas, é se inteirar de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, isso tudo é um tipo de exercício que você está fazendo com sua memória. Um tipo de exercício que você está fazendo com o seu cérebro para colocando ele sempre vamos dizer, em prática, deixar ele ativo. Ele não fica o cérebro preguiçoso, certo, gente? Então, o pronome, ele representa as classes de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Aí eu sempre digo, os nomes, né? Porque substantivo é o quê? Os nomes. E existem alguns tipos de pronomes que a gente vai tentar trabalhar eles aqui, que são os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, certo? Então, cada um desses, a gente vai falar um pouquinho, vai conversar um pouquinho, para que a gente possa entender um pouco melhor. Não é um assunto novo, não é um assunto novo que vocês não conheçam, mas é um assunto que requer atenção, não é um assunto que você decora, é um assunto que você aprenda. Porque o pronome a gente usa no nosso dia a dia, no nosso diálogo, nos nossos textos. Então é bom você dominar esse assunto para que, quando você precisa usar, você faça dele naturalmente, sem precisar de esforço nenhum. Certo, gente? Então, eu preparei um videozinho aqui para a gente, para falar um pouquinho sobre o pronome. Tem uma didática bem diferente esse professor aqui. E é bem interessante que a gente preste atenção para a gente assistir. Só um minuto, deixa eu procurar ele aqui, viu, gente? Só um minuto. Que eu coloquei aqui, mas ele some. Não sei. Que ele explica com as orientações legais. E deixa eu botar ele aqui no ponto. Em tempos de pandemia. Espera aí, gente. Só um momentinho, viu, pessoal? Deixa eu só botar em top de linha. Vamos lá. Pronto, gente. Agora eu vou transmitir. Assista esse vídeo. Quando terminar o videozinho, a gente faz alguns comentários e a gente continua a nossa aula, certo? Algum ponto que você tiver alguma dificuldade, alguma pergunta, anote. É bom sempre ter um caderno, um rascunho aí, porque anota e no final do vídeo a gente discuta aqui, certo? Vou desligar meu som para o vídeo sair legal e a câmera também, certo? Que seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Português em 5 minutos. Eu começo agora a sessão sobre pronomes. Vamos estudar pronomes dentro
deste quadro agora, tá? Bem, pronome é algo que cai muito em prova, é algo essencial em língua portuguesa e nós vamos tentar aqui, de uma forma bem concisa, trabalhar com você aquilo que você precisa saber a respeito de pronome. Lembrando, se você ainda não fez a inscrição no canal, é só clicar aqui do lado. Tem vídeo todo dia, cara. Tem vídeo todos os dias, certo? Dos conteúdos mais variados relativos à língua portuguesa, literatura, tudo aquilo com que eu trabalho, certo? Então, clica aqui, faça sua inscrição agora. Vamos falar um pouquinho sobre pronome? Cara, é um assunto muito delicioso, tá? O que é um pronome, professor? Vamos lá. O pronome é uma palavra que serve para realizar retomadas, certo? Retomadas. Então, nós vamos dizer que o pronome é uma espécie de operador coesivo. Nossa, que nome bonito, cara. O que significa isso? Operador, porque ele é um termo da língua que vai operar como um mecanismo de coesão. O que é essa coesão? É a conexão entre os elementos dentro de um texto, certo? Mas que tipo de conexão um pronome opera? Que tipo de coesão? É uma coesão que nós vamos dizer chamada que é uma coesão referencial, ou seja, vai realizar retomadas dentro do texto. Então, eu até vou colocar aqui, ó, ele é um operador coesivo que serve para retomar ou substituir, um elemento dentro do texto. Sabendo que esse elemento pode ser uma frase, uma palavra, até mesmo um parágrafo inteiro, certo? Então, vamos pensar que o operador coesivo aqui serve para retomar. E ele cai muito em questões que nós chamamos de questões de referenciação, certo? Referenciação, retomada. Geralmente pedem para que você identifique a qual elemento o pronome se refere, beleza? E aí o que é que nós vamos pensar? Essa referenciação tem a ver com algo que nós chamamos de foro do texto, beleza? Eu vou puxar aqui uma setinha para você para explicar isso. Foro do texto, ou seja, aquilo que concerne ao texto, que tem a ver com o texto. Quando nós pensamos nessa terminologia, foro do texto, algumas palavras que você estuda em língua portuguesa ou em linguística começam a fazer mais sentido. Por quê? Porque nós temos aqui dois tipos básicos de referenciação ou remissão. Vou colocar aqui para você aprender comigo. Você tem a remissão endofórica. Eu já vou explicar o que esse nome bonitão significa, certo? E você tem a remissão esofórica. Show? Você vai curtir isso aqui. Olha só, a própria raiz do termo, né, ajuda, porque o fórica, aqui nós estamos pensando no foro do texto. Eu tenho endo e eso. Endofórica significa o quê? Dentro do foro do texto. Dentro do texto. São remissões que os pronomes realizam dentro daquilo que está escrito, dentro daquela porção textual. Remissão esofórica, você pensa que no exo, fora então, e isso significa o quê? Fora do foro do texto. Ou seja, o cidadão faz uma referência a algo que não está escrito dentro daquele texto, que depende de um conhecimento prévio, um conhecimento ativado que não está presente dentro daquele texto. Perfeito até aqui? Tá bom. Pablo, existe uma subclassificação aqui dentro? Sim. Eu não vou subdividir a relação esofórica, porque estou falando de conhecimentos fora do texto. Agora, a endofórica eu vou dividir. A referenciação endofórica pode ser feita basicamente de duas formas. Tá? Pode ser a remissão catafórica, beleza?
e você pode ter remissão anafórica. Pablo, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu nunca estudei isso na minha vida. Está estudando agora. Vou explicar para você. Quando nós temos uma retomada ou uma referenciação catafórica, você vai pensar que é o seguinte: o pronome está apontando para o que vai ser dito, ou seja, ele está apontando para frente no texto. Você quer um exemplo legal? O problema é este, : o aluno não sabia a resposta. A palavra este é um pronome que apontou para frente. Ou seja, ele fez uma referenciação catafórica, apontou para frente. A referenciação anafórica, por outro lado, vai ser aquela que vai apontar para o que já foi dito, certo? Aponta para trás. Então, até vou colocar aqui, ó. Aponta para trás. Para aquilo que já foi falado. Quer ver um exemplo? O aluno não sabia a resposta. Esse era o problema. Você percebeu? Aqui eu usei este para apontar para frente. Aqui eu usei esse para apontar para trás. Quando eu falo elemento anafórico, remissão anafórica, eu estou falando de um elemento que aponta para aquilo que já foi dito. Usualmente, nos textos bem escritos, você vai enxergar muitos pronomes nesse mecanismo aqui, nesse mecanismo anafórico. Essa nomenclatura não vai aparecer em todas as provas, não vai aparecer em todos os manuais. Porém, você precisa saber para ter a menor noção e talvez a mais simples noção de referenciação dentro dos pronomes. Eu vou apagar isso aqui agora e vou mostrar para você esses dois exemplos para que nós possamos pensar nessa história de catafórica e anafórica. Enquanto eu estou apagando, você pode aproveitar e deixar o seu like nesse vídeo aí. Afinal de contas, esse like ajuda bastante. Pablo, eu gostaria de um curso completo de língua portuguesa. Cara, você pode fazer parte do método Jamilk já na próxima turma, quando eu abrir as minhas inscrições. Se você quiser, é só entrar no meu site www.pablojamilk.com.br. Tem uma aba lá, que é a aba do método Jamilk. Você clica e já deixa o seu nome reservando uma vaga para a próxima turma do método Jamilk, que é o meu curso mais completo e mais aprofundado, o mais aprofundado que existe no mercado dentro de língua portuguesa. Então vamos pegar aqui dois exemplos, tá? O primeiro que eu havia falado era o problema. O problema é este. : o aluno não sabe a resposta. Perfeito? O que aconteceu aqui? Você empregou um pronome, a saber, a classificação do pronome este, tá? Ele é um pronome demonstrativo, certo? Ele é um pronome demonstrativo. Ele tem uma função realmente que é a função de apontar para as coisas. E aqui ele vai apontar não para o aluno, ele vai recuperar todo o sentido dessa sentença. O aluno não sabe a resposta. É como se eu tivesse um baú e todo esse significado coubesse dentro da palavra este. Então, aqui nós temos um processo de referenciação daquela que aponta para frente. Catafórica. Beleza? Eu vou mostrar a mesma frase invertida usando outro pronome para você perceber quando aponta para trás. O aluno não sabe a resposta. Aí joga um ponto final e coloca assim, ó. Esse é
o problema. Tranquilo? O que é que aconteceu aqui? Aqui eu usei o pronome esse para retomar o conteúdo da sentença que foi colocada anteriormente. Então, o aluno não sabe a resposta, a frase toda foi retomada pelo pronome esse. Classificando o pronome esse, ele também é um pronome demonstrativo, certo? Lá na classificação dos pronomes. Que papel ele está desempenhando aqui? Ele está realizando uma retomada que nós vamos chamar de retomada anafórica. Beleza? Uma retomada anafórica. Isso significa ele está apontando para trás. Perfeito? Então, agora que você já entendeu um pouquinho sobre referenciação, remissão catafórica, remissão anafórica, eu vou colocar para você aqui quais são as classificações dos pronomes para que você já saiba quais serão os assuntos dos próximos vídeos aqui da minha playlist Português em 5 minutos, tá? Vou colocar aqui para você, então, categorias. Opa, deixa eu arrumar aqui. Categorias. Joga lá, ó. Pronominais. Tá bom? Categorias pronominais. Tipos de pronome, basicamente, que nós temos. Para evitar confusão, vamos devagar. Nós temos lá pronomes pessoais, beleza? Primeiro tipo de pronome que nós vamos estudar. Aí nós temos lá pronomes de tratamento. Pablo, pronome de tratamento não é um tipo de pronome pessoal? Não. Pessoal é pessoal, de tratamento é de tratamento, certo? Depois nós temos pronome demonstrativo, temos pronome relativo, certo? Depois temos lá pronome indefinido. Depois temos o chamado pronome interrogativo. E, por fim, temos lá o pronome possessivo. Tranquilo? Veja, são 7 categorias pronominais. 7. Ô, Pablo, mas e o pronome oblíquo, o pronome do caso reto? Calma, velho. Tá aqui, dentro dos pessoais. Se eu fosse dizer para você que existem categorias pronominais mais importantes, eu diria que as mais importantes para você estudar, pronomes pessoais, tá? Os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos. Esses aqui são os que mais caem em prova e talvez aqueles que mais possuem mecanismos dentro da sentença. Eu sei que eu coloquei só o primeiro no plural e os demais no singular, mas é porque aqui existe uma divisão interessante para nós realizarmos depois. Perfeito? Então você já sabe, nós teremos vídeos sobre pronome pessoal, de tratamento, demonstrativo, relativo indefinido, interrogativo e possessivo. Para você aprender a estudar tudo isso. Pronto, pessoal, estão aí ainda? Cadê vocês? Deixa eu ver lá. Deixa eu ligar a câmera aqui. Estão aí ainda? Diga oi. Oi. Cadê vocês? Sim. Pronto, gente, vocês viram aí a importância do pronome que é para a nossa vida, e principalmente para a nossa vida de estudante. Nós temos que ter um conhecimento, temos que tentar dominar pelo menos os principais, como o professor estava falando. Tem os principais, que esse a gente tem que dominar bem, porque é o que é mais cobrado, e não quer dizer que a gente não vai estudar outro, nós vamos ver todos, não é verdade? Então, veja bem, o pronome pessoal, o quê? O pronome são aqueles que indicam a pessoa do discurso, e são classificados em 2 tipos. Pronomes pessoais do caso reto, que exerce a função do sujeito, por isso que eu sempre falo, gente, todo conteúdo, ele puxa um conteúdo atrás. Vocês lembram que eu revisei com vocês
o que era o sujeito, orações, tudo direitinho. Então, cada conteúdo mais à frente que a gente está vendo, que isso é sintaxe, ele vai abordando um conhecimento prévio daquele conteúdo que a gente viu anteriormente, para poder a gente entender melhor, certo? Então, o pronome pessoal do caso reto, ele exerce a função de sujeito, né? Por exemplo, vamos lá, eu gosto muito de Ana. Aí, como é que a gente conta o sujeito, que eu expliquei a vocês, quem é que gosta de Ana? Eu. Eu é o sujeito, é o pronome pessoal do caso reto. Já o pronome pessoal do caso oblíquo é o que substitui o substantivo e complementa os verbos. Então, veja bem, um tem uma diferença do outro. Um tem a função do sujeito e o outro substitui o substantivo e complementam os verbos. Exemplo, está comigo seu caderno. Então, com quem está o caderno? Comigo. Note que, para além de identificar que tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Certo, gente? Então, tem vários pronomes do pessoal do caso reto, tem vários pronomes do caso oblíquo, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Que o do caso reto é eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas. E do caso oblíquo é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, ó, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, os, as, li, se, si, consigo. Então, esses pronomes a gente conhece. Tem até aquele joguinho, né? Quando usar o me e quando usar o mi, que tem gente ainda que tem a dificuldade, né? Vocês têm que lembrar uma dica bem prática para a gente usar no nosso dia a dia. O mi, ele sempre ele vem regido por uma preposição. Então, para mim e parou. Quando você costuma falar e tem outro complemento, tem outro termo depois, aí na maioria das vezes não se usa o mim. Por exemplo, quando eu digo para eu fazer ou para mim fazer, veja que ele não parou aí, ele teve um complemento. Então, é para eu fazer. Então, ter muito cuidado quando a gente vai usar esse pronome do caso oblíquo, porque tem essas particularidades. Ou você usar o pronome do caso reto, ou você usar o me, ou você usar o mi, que às vezes ainda a gente fica meio confuso. Tem alguns alunos que ficam meio confuso de usar esses termos, né? Já o pronome possessivo, pelo nome a gente já tem aquela ideia, né? Que é posse. É um pronome que dá posse. Posse, então ele tem aquela ideia, transmite aquela ideia de posse, pronome possessivo. Essa caneta é minha. Então quer dizer, posse, quem está falando? Não conjuga verbo, né? Muito bem, verdade. Índio, não. Mim não conjuga verbo. Bom, essa ideia, você ter essa ideia, porque na hora que você vai precisar usar esse termo, você tem que se ligar nisso. O mim, na maioria das vezes, ele termina a frase, ou tem um sentido completo. Já o me, não, ele sempre tem um complemento. Bote isso na cabeça que sempre vai dar certo, certo? Então, o pronome possessivo é minha. Então, quando eu digo o computador está em cima da mesa, é meu. Então, tem aquele sentido de posse, transmite aquela ideia de quem é seu. Então, por isso que é conhecido como pronome possessivo, que a gente sabe, né? Meu, minha, teu, tua, seu, sua. Então, tudo com sentido de posse. Já o pronome demonstrativo é o quê? É que demonstra. É utilizado para indicar a posição de algum elemento, que demonstrar, né, em relação à pessoa, que seja no discurso ou tempo no espaço. Então, quer dizer que demonstra, pelo nome já diz, pronome demonstrativo, certo? Então, ele tem essa ideia, aquela caneta, esta caneta, então, essa caneta, esse. Então, são pronomes demonstrativos. Então, tem aquela ideia de demonstrar. Isto aqui é meu, aquilo ali é meu. Então, você já tem a ideia o que é um pronome
demonstrativo. Isso aqui a gente não se aprofunda tanto, porque é uma coisa que vocês já conhecem, né? Uma coisa que a gente está revisando só para refrescar a memória, para quando a gente vê a atividade saber como usar. Certo, gente? Vamos lá, continuando. Então, agora eu vou falar um pouquinho do pronome de tratamento. Tem o pronome demonstrativo, pronome de tratamento. Pronome de tratamento é o quê? É um termo respeitoso, né? Vamos dizer assim, respeitoso, empregado normalmente em situações formais, né? Que a gente tem o costume de usar o você. O você é um pronome de tratamento, né? Mas como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, tem algumas situações formais, já o você usa em praticamente tudo, né? E principalmente quando a gente tem intimidade com alguém, a gente usa esse pronome de tratamento, você. Quando a gente não tem tanta intimidade, dependendo da pessoa, a gente usa o senhor, né? O senhor, a senhora, mas quando a gente tem aquelas... Ou quando a gente tem muito respeito por essa pessoa, como nossos pais, que eu acho que na grande maioria das vezes, eu conheço alguns que falam, mas eu acho até feio. Você chamar seu pai e sua mãe de você, né? Sempre a gente usa esse pronome de tratamento com respeito. Não é verdade? Professor, agora o senhor falando nisso, uma vez eu fui para eu não sei se foi no banco ou foi na caixa, aí eu fui falar com a senhora, eu chamei ela de senhora, aí ela falou bem assim, minha filha, a senhora tá no céu, não sou senhora não, viu? Aí eu falei, olha, eu falo isso porque isso é um pronome que eu aprendi na escola de De respeito. respeito, muito Isso. bem. Aí eu falei pra ela, isso não seja que eu esteja falando que a senhora é velha. Aí ela ficou toda sem jeito. Aí eu Desconcertada. ainda bem que eu soube responder ela, né? Porque Não, é o que acontece. Às vezes alguns alunos chegam para mim, ô professor, o senhor deixa fazer? Eu digo, que senhor, rapaz, tá me chamando de velho, mas eu brincando, né? Porque o senhor dá aquele sentido de uma pessoa mais velha, mas o que a gente aprende na língua portuguesa, na gramática, ele é um pronome de tratamento que a gente usa quando tem respeito pela outra pessoa, né? Dependendo da idade ou não, quando você usa senhor, na maioria das vezes é por respeito, não pela idade, que a gente vai olhar a idade de ninguém, não é? Já o pronome de tratamento, ele tem alguns, né? Que a gente conhece que existe, mas mal a gente usa e mal a gente vê usar, né? Como aquele Vossa Excelência. A gente só vê mais assim, em termos, vamos dizer, oficiais, que se usa presidente da República, senadores, deputado, embaixador, a Vossa Excelência. E aí a gente chama assim, com meio de ironia, quando você quer fazer ironia com alguém. Diga excelência, é um meio de ironia. Mas é um pronome de tratamento também usado. Se a gente fosse usar conforme a gramática nos diz, quando a gente tivesse de frente a um prefeito, a um presidente, a um senador, a um deputado, a gente usaria esse termo, né? Vossa Excelência. Como a de universidade. Universidade, quem vai chamar o reitor de Vossa Magnificência? Até o nome é complicado para você chamar. Aí, tudo bem, que é o termo correto. Por exemplo, se você vai escrever uma carta oficial para um reitor, é obrigação você colocar isso na sua escrita. Mas na conversa formal, com eu mesmo, quando eu estava na faculdade, conversava com o reitor, nunca me expressei com tanto respeito assim, né? Tanta, vamos dizer, formalidade. Mas é um pronome que existe, que é correto a gente usar nas nossas cartas se a gente fosse se referir a determinadas autoridades. Já a Vossa Senhoria é empregado em textos comuns, vamos dizer assim, você quer falar, eu quero falar com você, ó, Vossa Senhoria, é um meio de respeito, um meio de se expressar também, né? Vamos dizer que é um meio de tratar a pessoa com cordialidade. Já a Vossa Majestade, essa a gente aqui no Brasil mal não usa, né? Porque só é utilizado por reis e rainha, Vossa Majestade. Como também Vossa Alteza, que é a Vossa Alteza, que é utilizado em príncipe, princesa e duques, que aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem esse grupo de
de autoridade, porque eu acho que no mundo existe pouquíssimas regiões que ainda mantêm, como a Inglaterra, né? Tem aquela rainha que parece que tem 130 anos, que ali vai ficar para cimento e não morre, não é verdade? Como também, Vossa Santidade. Aí quando a gente se dirige ao quê? Ao Papa. Isso a gente sempre vê muita gente falando quando está perto do Papa ou quando tem alguma entrevista. Aí esse é um pronome de tratamento usado para essa autoridade, que é a autoridade religiosa, a autoridade cristã que se diz, né? Então é para o Papa, usada para o Papa. Já Vossa Eminência também é outro pronome de tratamento que mal a gente usa, né? Por quê? Porque são usados para cardeais. Na realidade, se você me perguntar, o professor me diga exato o que é o cardeal, eu não sei bem o que é o cardeal. Eu sei que é um tipo, uma autoridade maior do que o bispo na religião católica, na igreja católica. Agora, o que o cardeal faz, a funcionalidade, eu não sei. Isso eu não sei, né? Já outro também é a vossa reverendíssima, que era para a gente usar com os padres, que era para a gente usar com o pessoal que fica na igreja, aquele pessoal que é bem a fundo na igreja, mas eu creio que muita gente que frequenta a igreja, eu acho que nunca usou esse termo, né? E é como se fosse uma coisa diferente no nosso meio, né? Aí temos também, que nós vamos mais adiante estudar também, que é os pronomes indefinidos. Pelo nome do pronome, a gente já entende que é indefinido, já é para definir. Então, já indica que os pronomes são indefinidos, substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Por exemplo, nenhum. Nenhum é um pronome. Outras é pronome. Alguém é pronome. Cada. Olha só esse termo, gente. Não sei se você sabia, mas quando eu digo cada pessoa deve escolher o caminho a seguir. Então, esse cada, ele está aí substituindo o nome, e na gramática ele é conhecido como um pronome também, certo, gente? Vamos lá, então, e o sexto que eu estou falando aqui, revisando com vocês, é o pronome relativo. Esse sim, esse a gente precisa de mais tempo para a gente estudar, para a gente desmiuçar ele bem, porque ele tem muita particularidade e ele é muito cobrado mesmo, ele é muito cobrado em vestibulares, é muito cobrado em concurso, é o pronome relativo, porque às vezes, para ser pronome relativo, ele tem que ter a função do pronome relativo, é onde a gente vai entender quando a gente chegar nele mais na frente. Mas ele o quê? Ele se refere a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esse termo pode ser palavras variáveis ou invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio. Ele substitui esses carinhas aí. Vamos lá, uns exemplos aqui. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Então, você veja bem, os quais faz referência a quem? O substantivo que foi falado, o assunto que foi falado. Então, ao tema. Então, ele aí tem a função de um pronome relativo. Já outro que eu digo, são palavras, são plantas cuja raiz é muito profunda. Então, cuja aí, ele é um pronome relativo. Olha só. E esse cujo, é um danadinho para cair, às vezes, em questões de vestibular. Ele cai, menino, que a gente, às vezes, fica perdido. Porque a gente estuda, mas estuda não com a profundidade para aprender. É uma coisa normal. Mas esse cujo, ele é muito cobrado nesses certames que a gente ver por aí. Então, mais a fundo, a gente vai trabalhar mais essas particularidades. Outro também, que é um pronome relativo, que é o onde. Onde, ele é um pronome relativo. Um exemplo, vamos dizer aqui, deixa eu ver. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Onde? Então, o local. Então, ele substitui o local. Então, é um pronome relativo. Relativo está fazendo relação a alguma coisa ou alguém, certo? E tem o mais comum, que é aquele o que, né? Mas o que nem todo contexto é um pronome relativo. É quando a gente vai estudar e vai identificar quando o que é um pronome relativo e quando o que é uma conjunção comum. Isso a gente vai mais à frente, vamos estudar e ver as particularidades. Então, um exemplo dele é quando ele é um pronome relativo, tive as férias que sonhava. Então, ele tem relação com alguma coisa. Por isso que o nome é pronome relativo, certo? E o pronome interrogativo
É um pronome, eu acho que um dos pronomes mais fáceis, né? Pelo próprio nome interrogativo, então você já vê. Então, ele tem um sentido de questionamento, de pergunta, né? Então, é uma palavra variável e variar, que ela pode variar em variar, variar em variar, empregada para formular perguntas diretas ou indiretas. Então, esse é fácil da gente identificar e fácil da gente compreender, porque pelo nome mesmo a gente já entende, né? Quanto custa a entrada para o cinema? O quanto aí ele está fazendo papel do pronome interrogativo. Quem estava com Isabel na festa? Então, quem? Esse é um pronome relativo também que ele tem essa função, há uma função de pergunta, faz aquelas perguntas direta ou indireta. Olha só, o que também ele pode ser um pronome interrogativo. Por isso que eu digo, é muito cuidado com o que, porque ele pode ser um pronome relativo e um pronome interrogativo. Depende do contexto que a gente vem entender. Vamos ver essa frase aqui. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Então, veja bem. Aí, se eu pergunto aí, esse que está empregado nesta oração, ele tem função de pronome interrogativo ou relativo? Porque antes eu falei que o que tem função de pronome relativo, mas depende do contexto. Então, veja bem, ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Então, aí está um pronome interrogativo, porque ele tem a ver com uma pergunta. Então, ele tem a ver com uma pergunta direta ou indireta. Por isso que nesta funcionalidade ele é um pronome interrogativo. Certo, gente? Então, são esses sete pronomes que a gente mais adiante vamos estudando, vamos praticando, como aquela atividade que eu vou postar daqui a pouco para vocês. Vai ter alguns pronomes, tratamento de pronome possessivo, e vocês já vão se adequar, já vão relembrando, porque não é uma coisa, vamos dizer, uma coisa que você não sabe, que vocês estão tendo o primeiro contato. Isso que vocês já tiveram conhecimento, porque vocês já estudaram no ensino fundamental, apenas no ensino médio agora, a gente vai se aprofundar mais para vocês terem um conhecimento mais aprofundado, certo? Pessoal, eu deixei aí no chat a frequência, eu acho que vocês já viram, né? Já deve ter preenchido a frequência. Não deixe de preencher, porque isso é um documento muito importante para dizer que vocês estão participando. E como eu sempre falei já desde o início, né, que provavelmente a gente volta agora no segundo semestre, a gente vai ter aquelas aulas híbridas, na escola, em casa, eu não sei como vai ser ainda, mas eu estou aguardando um momento para a gente debater, e a gente ver, para poder fazer o melhor para que vocês possam ter a melhor compreensão de estudo, diferente do ano passado, né? Porque foi um ano meio carente. Aí eu pergunto a vocês, gente, quem daqui de vocês fez a inscrição do Enem? Algum de vocês fizeram? Eu Tâmara? não fiz. Fez não, Tâmara? O pedido de De isenção, né? Não, não é a inscrição. Desculpa, é o pedido de isenção para você não pagar o Enem. Seria muito importante, como eu já falei desde o início, que todos fizessem. Por quê? Porque aí é uma prática, vocês iam praticar, vocês iam sentir na pele como é um Enem de verdade. E vai ter algumas aulas que, da agora por diante, eu vou fazer isso, vai ter momento que nós vamos trabalhar só questões do Enem. A gente trabalha o conteúdo e vamos trabalhar algumas questões do Enem passado, algumas orientações eu quero passar para vocês, que quer dizer o quê? Que o Enem não é difícil, não é difícil. Quando você tem uma base boa e quando você tem uma prática de leitura aguçada, que você vem praticando com o dia a dia, você vai sair muito bem no Enem, porque ele cobra muito isso, ele cobra a sua compreensão, ele cobra a sua interpretação. Claro, quando a gente tem um conhecimento da gramática, tem um conhecimento da sintaxe, tem um conhecimento da morfologia, claro que se torna mais fácil. Mas é raro
olha só, que eu trabalho com o Enem já há muito tempo. É raro ter questões que cobrem 100% a gramática. Sempre eles fazem aquela contextualização entre gramática e o texto. Então, ele faz essa contextualização, a gramática dentro do texto, para que você leia, você interprete, você compreenda e você chegue à resposta. Certo, gente? Gente, alguma pergunta? Eu quero encerrar aqui, porque eu quero postar esse conteúdo antes de vocês começarem a outra aula, já para ficar no meu horário de aula, não ficar tão distante. Alguma pergunta vocês têm a fazer? Nenhuma? Tudo ok? Não. Deu para entender o conteúdozinho legal, sem muita pressa, sem muita aperreio? Então, veja bem, gente. Olha só. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Que eu vou postar o conteúdo para vocês. Tudo que a gente viu aqui vai estar nesse vídeo. E é o material físico com atividade. Na próxima aula não percam, que eu quero trabalhar com vocês produção textual, certo? Vai ter atividade de produção textual. Aí, sexta-feira, provavelmente, a gente trabalha produção textual e a gente pode ver, se der tempo, a gente falar um pouquinho e a gente vê já algumas questões do Enem. Eu já trabalhar o uso do pronome nas questões do Enem, procurar algumas questões para você ver, você já ir sentindo como é formulada as questões para o Enem, dentro do contexto, certo? Então, deixa eu tirar aqui a gravação, porque a nossa aula está chegando ao final.